E aí, hoje a gente vai fundo numa das frases mais famosas do mundo da tecnologia: Hello World. Se alguém aqui já se aventurou a programar, é quase certeza que essas foram as suas primeiras palavras. Mas por que justamente essa frase? De onde ela veio? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta revela muita coisa sobre a cultura da programação. É tipo um ritual mesmo, sabe? Uma saudação quase secreta que conecta desenvolvedores do mundo inteiro. E olha, isso não é de hoje não. A gente está falando de uma tradição de meio século. É um verdadeiro rito de passagem. Digitar Hello World e ver funcionar é como ganhar o primeiro carimbo no passaporte para esse universo da programação. Para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nossa parada, a lendária Bell Labs, um lugar que foi o berço de muitas das tecnologias que a gente usa até hoje. A nossa história começa lá em 1972, com um cara chamado Brian Kernighan. Ele usou a frase num manual para uma linguagem de programação chamada B. Mas o momento que realmente mudou o jogo foi em 1978. Foi aí que a frase apareceu no livro The C Programming Language, que virou tipo a bíblia da programação em C. Depois disso, não teve mais volta, virou um padrão global. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o sentimento. Não é só sobre decorar um comando, é sobre aquele primeiro clique, aquela primeira vez que o computador obedece e faz exatamente o que foi mandado. É a sensação de conseguir, de entrar para o clube, de se conectar com uma comunidade inteira. Mas beleza, é uma tradição. Só que a popularidade do Hello World vai muito além disso. Ele tem um propósito bem prático e, ao mesmo tempo, um impacto psicológico que é super importante. É aqui que a coisa fica genial. O Hello World tem tipo uma função dupla. Do lado técnico, ele é o que a gente chama de sanity check, sabe? Uma verificação rápida para ver se tá tudo certo com o ambiente, se a linguagem foi instalada direito, essas coisas. Se a mensagem aparece na tela, ufa, tá tudo funcionando. Mas aí vem o lado humano. É a primeira vitória, aquele empurrãozinho de confiança que diz: ei, isso funciona, eu consigo fazer isso. É fundamental para continuar aprendendo. E agora vem a parte que eu acho mais legal. Ver como essa mesma saudação tão simples se manifesta em diferentes idiomas de programação. O objetivo é sempre o mesmo, mas o jeito de chegar lá, isso muda bastante. Pegue o Python, por exemplo, uma linguagem conhecida por ser super clara e direta. É quase como escrever em inglês mesmo. Print quad simples hello world. Simples assim, sem rodeios. Agora, se a gente pular para o Java, a história é outra. Olha só a diferença. A mesma tarefa exige bem mais código, precisa definir uma classe, um método. É muito mais estruturado. Isso mostra perfeitamente como cada linguagem tem sua própria filosofia, suas próprias regras. E não para por aí, claro. Em JavaScript se usa o console.log. Em C++ já precisa incluir uma biblioteca para poder usar o ctd-cout. Já em Ruby é só um puts bem simples. Cada uma tem a sua própria gramática, mas no fim do dia, a mensagem é a mesma: dar as boas-vindas ao mundo. Certo, mas por que depois de 50 anos essa tradição continua tão forte? É porque Hello World acabou simbolizando muito mais do que só um comando de computador. Pensa bem, é o começo de tudo. É aquele momento em que o medo ou a intimidação do código se transforma em curiosidade. É uma conexão imediata com milhões de outras pessoas que começaram exatamente do mesmo jeito. E, acima de tudo, é um lembrete de que até os softwares mais complexos que existem hoje, um dia começaram com um passo bem simples, uma saudação. E o poder dele está exatamente aí, na simplicidade. É um lembrete constante de que toda grande jornada, toda inovação que muda o mundo, começa com um primeiro passo. E às vezes, esse passo é só dizer olá. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Para quem já programa, qual foi a sensação de ver o primeiro Hello World funcionando? E para quem ainda não começou, fica a pergunta no ar: quais serão as primeiras palavras a serem ditas nesse novo idioma?